O fermento dos fariseus e o de Herodes. Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 8, o fermento dos fariseus e o de Herodes, né? Temos uma referência no livro de Mateus. Que Deus nos abençoe. Para você que está chegando pela primeira vez, que Deus abençoe, fique comigo. E para você que já está há um tempinho, que Deus abençoe também. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Vamos por parte? Nós vimos que o Senhor, ele estava em partida, né? Após ele ter multiplicado os pães, né, e os peixes na região de Decápolis, após ele ter uma rápida discussão com os fariseus e saduceus, porque pediram-se um sinal e ele simplesmente o ignorou e saiu. Agora, o que é que acontece? No barco, o Senhor vai falar algo muito importante para os seus discípulos, muito importante mesmo, mas eles não vão entender. E vai ser necessário que o Senhor explique o que o Senhor quer dizer a eles. Aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, e que não temos pães. Então, o Senhor estava falando de um assunto espiritual. E os discípulos estavam aqui ainda tratando do pão físico, de algo natural. Em alguns momentos, os discípulos eles tinham dificuldade para entender o que Jesus falava. Jesus falava muito na área espiritual, mas ele ainda não tinha atingido esse entendimento espiritual. E por diversas vezes era necessário que Jesus voltasse a explicar no natural o que ele queria que os discípulos entendessem no espiritual. E aqui não foi diferente. Jesus estava falando dos ensinamentos, das tradições e do que eles faziam com que as pessoas seguissem, né? Jesus estava falando disso, fermento dos fariseus e fermento de Herodes. E eles estavam falando de pães literalmente. Eu vou deixar essa referência aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui para que você tenha essa referência do que eu estou falando. Jesus, percebendo-os, lhe perguntou: por que discorre sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes e nem compreendeste? Tende o coração endurecido? Então Jesus entendeu, Jesus percebeu que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Eles estavam atrasados no raciocínio do Senhor, né? Então Jesus foi lá e perguntou a eles se eles não estavam entendendo, se eles realmente pensavam que Jesus estava falando em pão. Eles tinham muita dificuldade para entender o raciocínio do Senhor. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais. Ou seja, Jesus ainda estava falando com eles, né? Jesus estava falando, tem olhos, mas não vede. O Senhor estava se referindo a olhos espirituais. Tem ouvido, mas não ouves, e nem lembras de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, ou quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7. Então observa que para um grupo foram 5.000 homens. E ele respondeu: 12. E aqui para 4.000 homens, eles responderam 7. Então, vocês viram essa multiplicação e não lembram. É como se Jesus quisesse fazer eles lembrar dos milagres anteriores, para que eles entendessem que Jesus não estava falando de pão, que se Jesus quisesse, o único pão, que era um só, que eles tinham com eles, Jesus poderia multiplicar entre eles. Se Jesus multiplicou 5 pães para 5.000 homens e 7 pães para 4.000, Jesus não poderia multiplicar um pão para 13, que no caso Jesus e os 12 discípulos?
Então Jesus estava tentando fazer eles entender que o que Jesus estava falando não era de pão literalmente, mas era dos ensinamentos dos fariseus, né? Era dos ensinamentos de Herodes, né? Daqueles que eles impõem as pessoas a fazerem. Ao que ele disse, Jesus, não compreendeis ainda? Mas como eu falei em um vídeo anterior, todas essas questões espirituais que os discípulos têm hoje, tinham naquela época, aliás, dificuldades para entender em relação a Cristo, vai ser revelado. Quando o Senhor for assunto aos céus, e quando lá no livro de Atos fala da descida do Espírito Santo, e que o Espírito Santo pousará sobre a vida deles, aí sim, todo entendimento será aberto para os discípulos. Eles vão entender todos os ensinamentos e até muito mais de coisas que o Senhor queria revelar a eles. Agora, humanamente falando, eles tinham dificuldade de entender as palavras de Jesus e seus ensinamentos. Eles tinham dificuldade de raciocinar com o Senhor, né? Por diversas vezes o Senhor chamou a atenção deles pela falta de compreensão, pela falta da fé deles, por muitas coisas. Mas o próprio Senhor sabia que somente com o Espírito Santo na vida deles, queria ser fácil para eles, né? Que ia ser como um bálsamo no entendimento deles. Que através do Espírito Santo, o que eles não entendiam, eles iam passar a entender. O que eles não conseguiam ver, eles iam passar a ver. Ouvir o que eles não conseguiam ouvir. Agora eles estavam com a mente fechada, mas um dia a mente deles iria ser aberta. E Jesus estava trazendo a eles ensinamentos que eles iam usufruir logo na ausência do Senhor. Que nem se afastar dos ensinamentos dos fariseus, se afastar dos ensinamentos dos fermentos dos saduceus. Jesus falou isso, não foi só uma vez, explicando a eles para que eles não se alimentassem desses tipos de ensinamentos, né? E hoje também fica um alerta para nós termos cuidado com o tipo de ensinamento que nós estamos recebendo, para que não nos afasta da presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor.